pronto, assim passamos o vídeo e agora apresentamos as convidadas. Sim, isso porque nós mesmo. não vamos falar daquilo que nós vimos. Não, porque nós também não preferimos assim muito aquilo que nós vimos. Vamos Portanto, vamos explicar. então passar o espaço para a convidada. Quem é que nós temos? Nós temos connosco a Margarete. Olá, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, viva! Então o que é que a Margarete vem nos apresentar? Ok, eu sou a Margarete, não é como vocês sabem, e eu estou a criar o meu próprio projeto na área da cidadania da infância, da participação de crianças e jovens, tanto no planeamento de espaços públicos urbanos como em recreios, por exemplo, em colégios, escolas, por aí. O meu projeto abrange sobretudo crianças e jovens até aos 18 anos, em média. Por aí. Muito bem. Nós vamos conhecer um bocadinho a Margarete. Eu acho que é melhor. Vamos conhecer um bocadinho a Margarete e depois vamos falar sobre o projeto, ok? Ok. Então como é que era a Margarete em criança? A Margarete em criança era uma pessoa, sei lá, que via muitos desenhos animados e brincava muito, vivia no imaginário da fantasia e brincava muito ao ar livre, muito aquelas brincadeiras caçadinhas, escondidinhas, uma série de coisas. Com o passar dos anos, não é? Senti que se começou a perder aquele sentido de brincar cá fora e tudo mais com as tecnologias. Mas eu sempre fui uma pessoa muito proativa, sempre gostei de andar cá fora, de viajar, passear. E então sempre fui assim, um bocadinho. Mas era uma criança engraçada, não é? Fazia as minhas traquinices, mas brincava mesmo muito. A minha infância foi muito feliz a brincar, a ver muitos desenhos animados, a programação toda que dava de manhã, e foi basicamente assim a minha infância. E para além das brincadeiras, tinha algum hobby extra? Cheguei a estudar órgão quando era pequena, mas vi que não era muito a minha vocação. E então, por iniciativa própria, decidi deixar o órgão quando ainda era criança. Depois, já quando era pré-adolescente, já não era bem criança, cheguei a participar em coletividades diversas e em iniciativas de voluntariado, em coletividades da paróquia, fui acólita, por exemplo, e participei assim em algumas atividades. E gostava da escola? Sim, houve fases que gostei mais, outras que gostei menos. Mas o que eu mais gostei foi, sobretudo, a partir da secundária. Adorei andar na secundária e por aí fora. E quais é que eram as disciplinas preferidas? Eu, na secundária, tirei um curso profissional de técnica de apoio à infância. Então, eu tinha muito aquelas disciplinas de expressão plástica, artes, mas o que eu gostava mesmo era aquelas disciplinas de expressão corporal, dramática, em que fazíamos dinâmicas de grupo, relaxamento, técnicas mesmo práticas que davam para aplicar com crianças, mesmo em contexto real. Gostava muito dessas disciplinas. O que sonhava ou pensava ser quando crescesse? Eu, quando tinha cerca de 14, 15 anos, eu dizia que queria ser hospedeira de bordo e viajar o mundo. Só que nessa altura, quando eu fiz os meus 15 anos, comecei a usar óculos. E então diziam que, pelo facto de ter começado a usar óculos, que depois não poderia ingressar na carreira, sim. E então acabei por seguir um caminho que não teve nada a ver. Em vez de turismo, acabei por seguir uma área da infância. Mas o que eu queria mesmo era viajar o mundo. Eu dizia que gostava de um dia trabalhar bonita e de salto alto. De ter algum cargo ou de liderança, alguma coisa assim. Mas para que as crianças? Onde é que veio essa paixão? É sim, é uma paixão que veio desde cedo. Eu sou filha única e acho que essa paixão veio logo desde pequenina. Eu tinha muitas bonecas e simulava já que como se fosse quase que um infantário em casa. E então começou por aí. Depois, as pessoas à minha volta que me foram conhecendo diziam que eu era muito meiguinha, que tinha muito jeito. E eu cheguei a ter primos mais novos. E acho que foi por aí, pelo facto de ter primos mais novos e tudo. E foi assim, um bocadinho por aí. Então, depois do secundário? A minha história é engraçada. Eu vim de um curso profissional. Quando acabei o secundário, já não estava a pensar em ir para a faculdade, já estava à procura de emprego, só que como não estava a arranjar emprego,
quer dizer, eu venho de um curso profissional e eu não era obrigada a fazer os exames nacionais para ficar com o secundário. Só que eu fiz os exames e passei nos mesmos. E então decidi ingressar para a faculdade, até por iniciativa de uma senhora da secretaria. Foi muito engraçado. Eu fiz exames na primeira fase, passei. Na segunda fase fui fazer um exame de espanhol, mas eu não sei nada de espanhol. Mas fui por amizade para acompanhar uma colega minha que era venezuelana e que ia sozinha fazer esse exame na escola. E quando fomos ver as notas à secretaria, a minha colega queria ir para a faculdade e foi buscar a ficha IENES. E a senhora da secretaria disse: tanta gente que queria estar no teu lugar, com boas notas e assim, e tu nem a ficha IENES vieste aqui buscar para ir para a faculdade. Eu respondi: não vim buscar porque se calhar não quero ir ainda para a faculdade. E ela, mas fiquei assim a pensar naquele, passando uns dias fui lá buscar a ficha e candidatei-me. Fui para a faculdade, entrei. Estudar o quê? Como eu gostava muito de educação, eu queria um curso que não fosse fechado à educação de infância, mas que fosse mais abrangente, que tivesse um currículo que desse para várias atividades em contextos não formais também. Então, descobri uma faculdade, que por acaso era na minha zona, que era o Instituto Jean Piaget. Piaget é uma pessoa muito ligada à infância. E tinha lá um curso que era uma licenciatura em Educação Socioprofissional, em que abrangia a educação mais social, mas depois também tinha a componente mais profissional, as questões do desemprego, a parte mais dos adultos. E interessou-me bastante esse currículo e candidatei-me. Então, como é que foi a faculdade? A faculdade gostei muito porque, primeiro, fiz em B-Learning. O facto de fazer em B-Learning era um currículo um bocadinho mais avançado. Tínhamos atividades diversas, visitas de estudo, muitos oradores convidados. Foi muito, muito dinâmica, para além de ter vários estágios onde podia ir aplicando na prática aquilo que aprendíamos, o que foi muito, muito positivo ter essa forma, ter várias atividades mesmo em contexto real. E depois da faculdade? Na licenciatura, gostei muito das praias, também andei nisso tudo, e trago boas recordações do meu ano de caloira. Depois da licenciatura, também não estava a pensar em ir para o mestrado, mas eu acabo sempre por ir. E aí fui para a Universidade de Aveiro, até foi por amigos meus que me disseram: tenho aqui um mestrado que é mesmo a tua cara, nós vamos para Aveiro estudar de outras áreas, também podias vir. E eu, está bem, pode ser, também me vou candidatar. E acabei por entrar também e fiz mestrado em Ciências da Educação, no ramo de Educação Social e Intervenção Comunitária, na Universidade de Aveiro. E foi aí que desenvolvi um projeto de planeamento de espaços públicos urbanos com crianças e participei em vários eventos urbanísticos, de cidadania da infância e uma série de coisas. E ficou aquele bichinho de um dia querer fazer alguma coisa cá em Portugal nesse sentido. E foi uma experiência positiva, embora cansativa, porque eu sou do Porto, estava em Aveiro, fiz muitas viagens, quase que todos os dias. Andava para lá e para cá, mas valeu muito a pena o esforço. E depois do mestrado? Depois do mestrado, ao lado desemprego, foi isso que aconteceu. Acabei o mestrado a 23 de dezembro de 2015 e entrei em 2016 desempregada. Eu queria trabalhar na minha área, mas não consegui nenhuma oportunidade e comecei a concorrer também para outras áreas. Mas mesmo assim continuava desempregada. Então participei num concurso que era o Master Speech, não sei se ouvem falar. É um concurso em que, se fores selecionado na entrevista, podes ir ao palco do Rivoli, apresentar-te em 90 segundos para uma plateia de empresas. Pronto, eu fui selecionada e tive essa oportunidade. Fiz um pitch que foi gravado e que está no YouTube, e aí comecei a desenvolver outras capacidades mais de networking, de conversar com empresas e tudo, porque eu estava muito ligada só aos projetos sociais.
Depois dessa apresentação, fiquei no top 20 das melhores apresentações e ganhei uma pequena bolsa de formação em marketing pessoal. Mesmo assim, ainda estava desempregada, mas estava a começar a desenvolver outro bichinho para outra área. Depois, como estava ainda desempregada, comecei a organizar um evento sem fins lucrativos, uma conferência um sábado, para me dar apenas a conhecer, mostrar as minhas capacidades de gerir equipas, organizar eventos, criar parcerias e apresentar também o meu projeto. Eu fui organizadora, oradora, fiz tudo nesse evento. E então acabei por mobilizar várias empresas que me patrocinaram, entidades públicas como Câmara Municipal, Junta, e a partir daí é que tive uma oportunidade profissional. Sim, mas não na minha área. Estive a trabalhar na área de negócios e network, eventos entre empresários. E depois, este ano, decidi deixar essa área e começar a estruturar um projeto na minha área. Embora mantenha muitas ligações com essa área onde trabalhei. Então, como é que surgiu este projeto e porquê este projeto? Porquê? Primeiro, este projeto acho que pode mobilizar muito a economia local. E é um projeto um bocadinho pioneiro em Portugal. Por exemplo, em alguns países, como a Finlândia, já são as crianças que fazem o planeamento dos recreios. Mas em Portugal estão a haver muitos projetos urbanísticos para adaptar cada vez mais a cidade ao peão e a quem anda de bicicleta, mas ainda não se está a envolver de forma ativa as crianças e os jovens. Então, se as crianças e os jovens fazem parte da sociedade, utilizam transportes públicos, as ruas, os recreios, uma série de coisas, porque é que eles não hão de participar, envolver-se nas decisões locais e políticas? E foi por aí. A ideia deste projeto já tinha surgido durante o meu mestrado, porque eu tive a oportunidade de participar em eventos nacionais e internacionais sobre a área e conheci outros projetos a nível mundial. E agora está na altura de colocar em prática. Então, o que é que este projeto é? O que é que retrata? O que é que fala? Ok. O projeto tem mais do que uma vertente. A primeira vertente, eu faço parcerias com entidades públicas ou privadas, como câmaras municipais ou colégios, que tenham algum espaço público ou algum parque ou recreio para reformular, para fazer obras. E o que é que eu faço? Eu faço um estudo daquele local, e com as pessoas envolventes, as crianças e os jovens frequentadores ou residentes, por exemplo, no caso de ter uma escola ali, se calhar os maiores utilizadores não são até se calhar os residentes, mas as crianças que frequentam naquela escola. E através dessa investigação eu formo grupos de crianças investigadoras, onde nós fazemos vários trajetórios pelo espaço público, o Alquinturso, por exemplo. Formamos grupos de discussão focalizada, onde são debatidos temas como o direito à participação, o direito à cidade, e eu tento envolver as crianças em todo o processo de propostas para aquele espaço. Depois, são as crianças que reformulam, que organizam uma proposta para apresentar à entidade. Nós, para este parque, achamos que seria melhor isto, isto e aquilo. Paralelamente a esta atividade com as crianças, criei uma formação para os adultos, pais, professores, educadores, funcionários como arquitetos, por exemplo, que colaborem depois na obra em si, para eles perceberem o porquê que as crianças têm direitos de participação, onde é que estão esses direitos, quais são os benefícios de envolver as crianças e os jovens nos planeamentos, uma série de coisas. Quando chega à parte da requalificação em si, tanto do recreio como dos parques, ruas, o que for, as crianças também participam ativamente, colaboram com os funcionários que estejam a trabalhar com as empresas na pintura, na plantação de árvores, colaboram desde o início ao fim. É para criar aquele sentimento da cidade como sua, como um espaço como seu. Ao serem as próprias crianças e os jovens a fazerem isto primeiro,
vão se sentir mais à vontade para utilizar aquele espaço e vai ser um espaço muito mais adequado e seguro, não só para as crianças, para os jovens, mas para todos. E os adultos vão respeitar muito mais aquele espaço, porque ninguém quer destruir um trabalho que foi feito pelo meu filho, pelo meu neto, por várias gerações. Então podemos prevenir até situações de vandalismo com este tipo de projeto. E depois traz a mobilidade para a economia local, um espaço que seja uma referência de qualidade de vida urbana, por exemplo, ou uma escola de referência, acaba por atrair mais pessoas, tanto residentes como não residentes para ali, pessoas até para morar naquela zona, uma série de coisas. Basicamente é isto que eu faço no projeto. Muito bem, é um monte de coisas que eu vejo crianças e você. E dar voz às crianças. E você em casa também devia dar voz e ligar para o nosso número. E se tiver alguma dúvida para perguntar à Margarete, é só colocar através do número de telefone. Ligue para o 21 190 8986. É verdade, sim, senhora. Então, e qual é que costuma ser a opinião das crianças? E como discernir entre o que é infantilidade e o que é opinião séria para ser usada? Ok. Em primeiro lugar, quando se trata de investigação com crianças, tem que haver um quebra-gelo. Primeiro, atividades que façam com que a criança veja-me a mim, o investigador, como se fosse uma criança. Porquê? Porque as crianças tendem a responder sempre ao adulto, mesmo que não tenham uma opinião bem definida sobre um assunto. Por exemplo, se perguntar a uma criança qualquer coisa, gostas desta mesa, a criança é capaz de responder que sim ou que não, mesmo que nunca tenha pensado no assunto. Porque na educação mais formal, não é? A criança está mais treinada para responder sempre ao adulto. Tem algum receio de errar ou de ser repreendida por não falar. Então tem que haver primeiro esse quebra-gelo todo, até a criança se sentir que pode mesmo dar a sua opinião. Na investigação há uma coisa muito importante. As crianças assinam um contrato de investigadores e elas sentem-se mesmo empoderadas e as crianças ficam a saber logo que não existe certos nem errados. Então, por exemplo, na investigação, se não quiserem dar uma opinião, não dão simplesmente. Há esse respeito mútuo. Basicamente. Perdi-me um bocadinho. Pode repetir a pergunta? Sim, era como discernir entre o que é infantilidade e o que é mesmo uma opinião séria que deve ser utilizada. Na investigação considera-se que deve ser feita a partir dos 6, 7 anos de idade. As referências mundiais consideram isso. Porquê? Porque antes dessa idade, a criança, embora já participe, já fale e tudo, atribui às vezes significados diferentes àquilo que estamos a falar. Por exemplo, uma das coisas que eu já estudei foi interpretação de desenhos infantis. Por exemplo, através de desenhos nós podemos detectar situações de negligência parental. Mas numa criança, por exemplo, ela pode desenhar uma pessoa sempre no verso de uma folha de papel. Desenha o desenho toda à frente e uma determinada pessoa atrás. Essa pessoa que ela desenha atrás tanto pode ser um coleguinha com quem se chateou no momento, ter um significado, como estar a ser vítima de algum maltrato, alguma coisa mesmo séria, e por isso a pessoa estar atrás. Então, como as crianças pequeninas atribuem significados muito diferentes às coisas, considera-se que devem fazer investigação mais a partir dos 6, 7 anos de idade para quebrar um bocadinho essa infantilidade. Claro que depois, no projeto, as crianças mais pequeninas podem participar, mas mais na requalificação, pintar coisas, mais nos trabalhos manuais, não nos grupos de crianças investigadoras, para haver essa separação, no fundo. Então o que é que esse grupo de crianças investigadoras faz? Então, o grupo de crianças investigadoras fazem várias atividades que são variadas de acordo com o contexto, uma série de coisas. Por exemplo, as crianças podem entrevistar moradores adultos, por exemplo, para tentarem comparar a opinião delas com a dos adultos. Fazem percursos, como eu falei anteriormente, pelo espaço público urbano, onde fotografam os espaços que mais gostaram, que menos gostaram, e dão a sua opinião daquilo que queriam reformular.
fazem, por exemplo, maquetes também, estruturam, quero isto, escrevem cartas. Já trabalhei com um grupo no bairro de Santiago, em Aveiro, onde depois as próprias clientes escreveram uma carta para a Câmara Municipal, por exemplo. Fazem um bocadinho de tudo, tudo que envolva o espaço que vai ser reformulado, as crianças participam e os jovens também. Têm várias atividades. E como é que as crianças podem se envolver nisto? Elas são escolhidas? Como é que funciona? Como é que funciona? Normalmente, para este tipo de projeto, o mais indicado é fazer parcerias com câmaras ou escolas. E então podemos selecionar, por exemplo, uma amostra. Imagine uma escola com 100 alunos. Por exemplo, 20 crianças fazem parte do grupo de crianças investigadoras e o resto da escola participa de uma forma não tão aprofundada, mas, por exemplo, por inquérito, por questionário e tudo mais. Quando são grupos grandes, é selecionada uma amostra que deve ser variante de crianças de idades diferentes, por exemplo, uma criança de cada turma, por exemplo, de idades diferentes, para também ouvirmos percepções diferentes. E isto é feito em parceria com as escolas, ou então, se for um espaço público, com autorização dos pais, não é? Convidamos crianças que habitualmente frequentem aquele espaço, que brinquem ali e tudo, convidamos diretamente as crianças e pedimos autorização aos pais e elas tornam-se responsáveis por, uma vez por semana, participar no projeto. E como é que é trabalhar com as crianças? É fantástico, porque as crianças têm uma visão que nós adultos não conseguimos ver. Elas veem coisas detalhes que tanto podem melhorar a vida delas como dos adultos. Uma criança ou um jovem, um adolescente, é capaz de, por exemplo, olhar para um parque e nós, adultos, pensarmos, devia ter aqui era ecopontos, era cortar a relva, plantar umas árvores, e uma criança se calhar já vai dizer a um jovem, não, se meter aqui carvalhos, se calhar vão destruir os telhados das casas aqui ao lado, por exemplo. Neste parque o que faz falta é mesmo redes nas balizas de campo de futebol, porque isto é que vai impedir que a gente vá para a rua e que os nossos pais não nos deixem brincar. Vamos buscar detalhes que nós adultos não temos consciência. Se calhar nós adultos lembramos, vamos fazer aqui uma horta comunitária, por exemplo, porque é educativo, é pedagógico. Mas se calhar a criança vai dizer, mas nós não temos tempo com a nossa rotina escolar para andar aqui a plantar. E se calhar também não me interesso muito por este assunto, antes preferia ter outra atividade. Então elas têm uma visão muito ampla. E trabalhar com crianças e jovens é também notar um grande cuidado com os animais também. Uma coisa que eu notei muito no projeto que fiz em Aveiro é que as crianças preocupavam-se tanto com espaços para elas, como para os idosos, como para os animais. Estavam sempre a sugerir que colocassem casinhas, comida para os animais, tanto para os sem-abrigo, por exemplo. Tinham um conjunto de ideias que abrangiam a sociedade em geral, desde rampas, até, por exemplo, sugeriam colocar, por exemplo, aqui um quiosque e ao lado ter mesinhas para os pais estarem ali a comer um gelado e depois ali ao lado ter atividades sem ser centradas só num parque, mas por todo o espaço para eles brincarem mais livremente, sem os pais se preocuparem por estarem ali sentados a tomar um café, por exemplo. Tinham uma visão muito completa. Embora às vezes as crianças pequeninas tenham uma visão assim um bocadinho ainda incompleta daquilo que é possível a não fazer, mas a partir de uma certa idade conseguem ter assim ideias mesmo muito viáveis, completamente viáveis. E qual é que tem sido a reação dos adultos a estas ideias? Assim, os adultos, este tema aqui em Portugal ainda é um tema que não é muito falado, basicamente. As pessoas ainda ficam às vezes um bocadinho confusas e apreensivas porque, primeiro, ainda não há... Temos aquele conceito, as crianças são os homens da amanhã. E não é nada disso. As crianças já são da sociedade hoje, já participam hoje, já andam de transportes públicos hoje, já deviam ter alguma opinião e estar mais conscientes dos seus deveres e direitos.
E então, como ainda há muito aquela frase, as crianças são os homens da manhã, tenta-se que as crianças não participem tanto hoje e que só devam participar depois dos 18 anos. E é uma ideia que eu não considero, eu e muitos autores da área da sociologia da infância, não consideramos que seja a mais correta, porque se a criança já está hoje aqui ativa, também devia ser respeitada, como é respeitado um adulto. E inserida nas decisões, não é? Sim, sim, sim. E que outras maneiras é que se conseguem inserir as crianças na participação a nível de cidadania? É assim, primeiro temos que consciencializar as crianças que elas têm direitos. Porque se calhar se perguntarmos a uma criança, já ouviste falar dos direitos da criança, alguma coisa assim, muitas respondem do género, vagamente, ouvi falar qualquer coisa na pré ou na primária, mas não têm bem consciência que têm direitos. Então, Ainda pensam, o que é direitos? Exato, O que são os exatamente. direitos? Um bocadinho, sim. Exatamente isso. As crianças ainda não têm aquela consciência. Quando eu fiz um estudo com 70 crianças jovens de Aveiro, houve muitas crianças ou adolescentes a responder logo: tenho direitos, mas também tenho deveres. Não conseguir falar de direitos abertamente, tinham assim algum medo em falar de direitos, com medo de serem repreendidos, por exemplo, e tudo mais. Então, é mesmo convidar as crianças a falar, a participar e que as crianças sintam que são valorizadas e que depois, em termos práticos, aquilo que vai acontecer em termos de obras, que vai levar em consideração, não é uma parte, aquilo que for viável, aquilo que as crianças disseram e pensaram para aquele espaço. Se até um próprio recreio ou um parque infantil, quando é construído, não se pergunta às crianças o que é que elas gostariam que tivesse, e é um espaço, sobretudo, frequentado por crianças, imagina a sociedade em geral. As crianças estão muito postas de lado ainda. No lado no sentido de participarem ativamente. Então, como é que se pode fazer com que elas participem mais? É sensibilizar os adultos, acima de tudo, não é? Sensibilizar os pais, professores e educadores. É dar conhecimentos e ferramentas ao adulto para que ele incentive a criança desde pequena a participar, a ter alguma opinião. Eu não estou aqui a dizer, há pessoas que interpretam. Há muitos pais que dizem, eu é que mando e ponto. Mas não é que a questão de mandar, nem desobedecer, obedecer aos pais. Às vezes considerar, às vezes estamos a fazer o quarto da criança. É perguntar, olha, gostas mais de cor-de-rosa ou de amarelo, por exemplo. Às vezes começa por coisinhas simples, mas que vão de acordo a uma necessidade que a criança tem e que, se calhar, se fosse mais adequado à criança, ia ser também mais atrativa. A criança ia brincar mais, ia seguir mais à rua, ia se sentir mais protegida, mais segura. E passa também pela sensibilização dos adultos e depois das próprias crianças e adolescentes. E quais é que têm sido as consequências em termos das crianças? Como é que é o pós delas participarem no projeto? É sim, o pós delas participarem no projeto, como assim? Como é que elas se sentem depois de participarem? Ok. No projeto que eu já desenvolvi, as crianças gostaram muito, o grupo de crianças investigadoras. Primeiro sentiram-se úteis e parte integrante de um parque, foi num bairro social que tinha um parque. Sentiram-se úteis, sentiram-se valorizadas e também empreendedoras, porque elas foram entrevistar os moradores adultos, foram debater propostas, foram escrever para o presidente e então sentiram-se úteis e valorizadas, sentiram que não estavam ali à margem e que aquele parque poderia ser mesmo bom e melhorado para elas, basicamente. Notei que sentiram-se muito integradas. No início estavam assim mais receosas, mas a partir do momento que assumiram, que assinaram um documento em que agora eram investigadoras, sentiram logo aquele poder. Agora eu também sou investigadora, eu também posso fazer, participar. E foi muito, muito positivo mesmo. E como é que as entidades públicas têm estado a reagir ao projeto?
É sim, algumas têm mais abertura do que outras. Cada entidade é uma entidade, é um bocadinho diferente. Porque há entidades que já têm alguns estatutos que valorizam mais o jovem e a criança e outros que valorizam, e outras entidades que valorizam mais, se calhar, o idoso, por exemplo. Então varia muito. Agora estou a tentar implementar o projeto, não é? E já tive pelo menos 4 feedbacks muito positivos que se calhar vão aplicar o meu projeto. Um é uma entidade pública, outro uma instituição com crianças que foram retiradas às famílias, mas que tem muito espaço público, outra uma instituição com crianças deficientes e um grupo de colégios. E como é que tem feito para propagar o seu projeto, para que as pessoas conheçam este projeto? É sim, eu estou a elaborar um site para ser mais fácil de dar a conhecer o projeto e tenho ido diretamente. Eu sou do Porto e tenho feito muitas deslocações, por exemplo, aqui a Lisboa. Tenho feito muitas reuniões com pessoas responsáveis, ou por entidades públicas ou colégios. E é essa a minha divulgação, mais por aí. Primeiro comecei pelos meus contactos mais diretos, que já conhecia, e tenho participado também em alguns eventos, onde às vezes estão empresários, e assim vou divulgando nesses eventos. E depois vou diretamente reunir, estabeleço reuniões com os responsáveis diretos, por locais que eu considero que poderia ser muito viável o projeto. E qual é que costuma ser a primeira reação das pessoas? É sim, já tive reações muito variadas, mas a primeira reação normalmente é de espanto, porque nunca ouviram falar em direitos de participação cidadã de crianças. E isto é muito estranho porque na Convenção dos Direitos da Criança tem lá um ponto a falar disso, dos direitos de participação. Só que infelizmente as pessoas não conhecem, só conhecem os direitos à saúde e à educação. E então a reação é de desconhecimento, de espanto, pode-me enviar mais informações sobre o assunto e por aí, para estudarem um bocadinho sobre a temática. É essa a reação mais, mais habitual, mais frequente. Muitas pessoas costumam ter abertura para falar sobre isso ou fecham-se logo à ideia? Não, têm alguma abertura e tudo mais. É mesmo o desconhecimento, porque não... A sociologia da infância, primeiro, é uma área que só surgiu nos anos 80, não é assim muito antiga como outras ciências. E então, o facto de ser só dos anos 80 ainda é um tema muito recente, a sociologia da infância. Depois, como se fala muito só nos direitos à educação e à saúde, acaba-se por esquecer dos direitos de participação e é mesmo isso que acontece. Muito bem, nós temos algumas fotos, não temos? Temos. Do projeto, e vamos ver as fotos e vamos comentando, ok? Ok. Então vamos lá ver as fotos. Esta foto aqui foi quando eu tinha 16 anos, como auxiliar educativa, a minha primeira experiência profissional. Trouxe esta foto para aqui, para as pessoas entenderem que eu já passei desde auxiliar educativa, a investigadora, a educadora social, fui fazendo várias coisas dentro da área da infância. Já nem me reconheço, mas sou eu ali. Eu gostei da experiência. Sim, sim, sim. Aqui, no bairro de Santiago, em Aveiro, foi uma atividade feita com crianças. Foi um paper que se fez com crianças e que envolveu os comerciantes do bairro, os moradores, a escola, e onde as crianças foram passando pelos vários espaços públicos do bairro, pelos vários espaços de comércio e foram fazendo propostas. Esta imagem aqui é em Madrid, num encontro de cidadania da infância, onde contactei com vários projetos a nível internacional. Fiz uma formação em Madrid também nesta área. Muito bem. E é lá essa foto. Já tenho uns aninhos.
Esta aqui foi a minha orientadora de mestrado, é a professora Rosinha. Ela é brasileira, mas está cá há muitos anos e é autora de vários projetos, também projetos, livros, artigos, publicações nacionais e internacionais na área. E esta foto foi em Madrid, fui com ela fazer esse curso. Muito bem. Isto aqui já foi depois do mestrado, porque embora eu trabalhasse na área dos negócios, sempre me liguei a algumas iniciativas ligadas à cidadania da infância. E aqui eu estive numa assembleia de voto com crianças, onde as crianças votaram nos objetivos sustentáveis e deram a sua opinião daqueles que queriam aplicar mais e consideravam mais importantes. Aqui foi outra atividade também feita no espaço público. Esta não foi individual, foi em conjunto com os meus colegas de mestrado, onde juntámos muitas crianças de várias turmas de uma escola e fizemos várias atividades para... Era um espaço público que estava um bocadinho morto, não era cortado à relva, podado às árvores. Então nós pedimos às autarquias para limpar o parque e fomos fazer várias atividades, revitalizar o espaço para dar mais vida e ânimo para as pessoas voltarem a frequentar o espaço. Foi muito giro. E resultou? Sim. Agora está... Esta foto é o parque do bairro que eu fiz o meu primeiro projeto de mestrado e ali é o bairro de Santiago, são alguns dos prédios. Agora este parque, acho que através de iniciativas, tanto de pessoas de educação como eu em Aveiro, como de pessoas de arquitetura, resultou em obras deste parque e estão a requalificar, o que é muito bom. Foi um esforço que fizemos, mas valeu a pena. E esta foto aqui sou eu atualmente e é na sede do meu projeto. Tenho uma parceria com o Art 7, que é o novo espaço de dinamização cultural, social e empresarial do Porto. É um espaço da artista Bela 7 e é lá que eu recebo as pessoas que querem reunir comigo, conhecer melhor o projeto e falarmos um bocadinho melhor daquilo que podemos propor ou não para a sua escola, para o seu recreio, para isso tudo. Então finalizei assim com esta imagem para mostrar também que é um espaço lindíssimo, fica na Boa Vista, na Avenida da Boa Vista, número 919. E é uma forma mais fácil de reunirmos e tirar dúvidas, porque é um projeto que as pessoas têm muitas dúvidas porque não conhecem mesmo. Então, qual é que é o seu dia-a-dia? O que é que costuma fazer? Agora, o meu dia-a-dia, eu ando aqui e ali, sou tipo nómada. Porque como eu quero muito implementar o meu projeto, eu desempreguei-me para me dedicar a 100% a divulgar o meu projeto e a falar com o máximo de pessoas que puder e até implementar o projeto e tudo mais. Também escrevo coisas, estou a escrever o site, por exemplo. Então eu ando aqui e ali porque eu quero mesmo colocar em prática e fazer alguma coisa mesmo aqui em Portugal. Faz sentido aqui em Portugal porque é uma coisa que ainda não há. Então faz sentido. Eu quero empoderar as crianças portuguesas e os jovens. E qual é que é a parte mais complicada deste projeto? A parte mais complicada é mesmo conseguir as primeiras parcerias, porque eu depois de colocar... Eu já coloquei uma vez o projeto em prática, mas foi durante o mestrado, não a nível remunerado, não profissional. E agora estou à procura de parcerias que me ajudem a colocar o projeto em prática, porque depois de eu ter o primeiro projeto feito, é mais fácil de ter referência. Já requalifiquei este parque, este recreio, já tenho fotos, já tenho material para mostrar o antes, o depois, o que é que aconteceu àquele espaço e tudo mais. Agora, como ainda não coloquei em prática, a dificuldade está aí, é arranjar alguma Câmara Municipal, Junta de Freguesia, colégio, escola que acredita em mim e que me permita colaborar e colocar em prática o projeto. É essa a dificuldade maior. E quais são as melhores partes? As melhores partes, primeiro,
É assim, primeiro está-me a permitir conhecer muitas pessoas e ouvir vários pontos de vista que me estão a ajudar muito a melhorar em termos profissionais e tudo, e de viabilidade. Depois, o facto de ser na minha área, de eu estar a falar e a mostrar às pessoas que existem os direitos de participação é das melhores partes, porque as pessoas não têm conhecimento. E então, eu dar esse conhecimento às pessoas tem sido a melhor parte. Também as pessoas têm conhecido das várias deslocações que fiz, tudo. E é mesmo essa a melhor parte, é que as pessoas ganhem consciência de tratar bem as crianças e os jovens, de respeitá-los. E sensibilizar é fantástico. E projetos para o futuro? Projetos, eu estou a aguardar agora, tenho alguns projetos, algumas entidades públicas e privadas que estão a analisar o projeto, e se tudo correr bem é para colocar em prática. Mas ainda não posso revelar aqui os nomes. Mas a minha ideia é colocar o projeto em prática, mas em contextos diferentes. Tanto com crianças mais ricas, como com crianças mais pobres de bairros, como com crianças com alguma limitação, deficiência, também adaptar, tanto em recreios como em espaços públicos, ou até mesmo criar percursos, por exemplo, imagine zonas onde várias crianças vão a pé para a escola, que são dali. O espaço não pode ser limitado a um parque. Por exemplo, ao longo dos caminhos, analisar os percursos que cada criança faz, podia ter atividades, algumas coisas, para atrair ainda mais crianças a andarem a pé ou de bicicleta, terem mais mobilidade, a conhecerem mais, a sentirem-se mais seguras no espaço. E eu não sou de saúde, mas claro que o projeto acaba por ter consequências também na área da saúde, porque se desde crianças tivermos hábitos de vida saudáveis, de caminhar, por exemplo, é muito bom, não é? Futuramente é fantástico. Então a minha ideia é fazer projetos em contextos muito diferentes, sempre com a base da participação, mas depois adaptado a cada cidade, a cada zona, a cada escola, porque cada contexto é um contexto. E antes do projeto eu faço sempre um estudo, uma análise, para ver o grau de participação, para ver se as pessoas já costumam participar ou não. E é muito importante referir aqui que participar não é só dar uma mera opinião para o ar. Porque muita gente pensa que por convidar alguém para uma assembleia a dar uma opinião ali para o ar, que é participar, e se calhar não é uma participação muito efetiva, foi uma ideia que ficou ali. Participar tem que envolver algo muito mais complexo, as pessoas sentirem-se mesmo à vontade para falar sem medos, sem receios, e participar é muito, muito complexo. Então é importante nos projetos que faço analisar esses graus de participação, o que é que as pessoas sabem sobre o assunto e tudo mais. É mais fácil consciencializar os adultos ou as crianças? As crianças. As crianças, porque as crianças, se tu as empoderares, lhes des voz, elas assumem esse papel. Sentem-se mesmo muito integradas, basicamente. Enquanto que o adulto, se calhar, quando pensa, é muito simples, se fizermos um brainstorming aqui, às pessoas que estão aqui neste estúdio, e a gente perguntar ao adulto, temos aqui a palavra infância, que palavras te vêm à cabeça? O que é que toda a gente vai dizer? Brincadeira, escola, por aí fora. Então o adulto tem muita dificuldade em se consciencializar que a criança também participa, porque só associa muito as crianças àquela parte que falou no início, da infantilidade. Sim. Infantilizamos muito as crianças e então acaba por ser mais difícil às vezes dar aos adultos consciência de que é um trabalho sério, que a voz das crianças conta, de facto. Muito bem. E estamos a terminar. Convidar o pessoal lá em casa a seguir as suas páginas. Ok. Esta aqui. Ok. Para quem está lá em casa, basta escrever no Google Margarete Filipa Reis, que podem encontrar artigos meus, entrevistas, redes sociais, seguirem-me em todo lado.
porque ainda sou jovem, mas já tenho uma boa pegada digital. Basta escreverem Margarete Filipa Reis para entrarem em contacto comigo, falarem. Os contactos que eu procuro, essencialmente, é câmaras, juntas de freguesia, escolas, colégios que tenham algum espaço para requalificar e também órgãos sociais, como rádios, televisões, jornais, onde eu possa escrever ou dar pequenas entrevistas sobre o assunto de forma a consciencializar as pessoas sobre a temática. Se tiverem algum contacto que me possa ajudar, agradeço imenso. É isso que eu procuro, sobretudo. E também eventos urbanísticos que procurem oradores que queiram introduzir a temática das crianças e da juventude. É isto que eu procuro. Eventualmente também faculdades, sobretudo de arquitetura e educação, que também queiram introduzir algum seminário, alguma pequena formação neste assunto. É isto que eu procuro. Eu quero mesmo trabalhar e colocar em prática o projeto. E é isso que eu quero. Muito obrigada. Muito obrigada. Até uma próxima. E muito sucesso. Obrigada, eu. Obrigada. Tudo bom. E nós vamos fazer uma pequena pausa. Temos que fazer uma pequena pausa. É, vamos fazer uma pequena pausa e voltamos a seguir à pausa para a nossa rubrica Sempre na Moda. Exatamente. E você não pode esquecer que ainda tem a segunda e a terceira parte do nosso programa para ligar para nós. E ligue, veja o Facebook, veja o Instagram e a seguir à pausa veja-nos a nós. Exatamente, até já.